Questão de 2016, também do Enem. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que corpos de prova, ou seja, os carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. Então, primeira informação importante aí, o atrito é desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. Então, o 1 vem com velocidade constante e 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos, colisão inelástica, com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Cadê o quadro? Está aí. O que a gente vai fazer, galera? Ele me dá tanto a posição quanto o instante de tempo. Com a posição e o instante de tempo, a gente consegue achar as velocidades, tanto do carrinho 1 antes do impacto, quanto a do conjunto carrinho 1 mais carrinho 2 depois do impacto. Para que isso vai ser importante? Porque houve uma colisão. Primeira dica para vocês, está fazendo uma questão de física, tem alguma coisa falando de colisão, está falando para desprezar forças externas, para desprezar atritos, a quantidade de movimento vai se conservar. Então, você vai escrever que a quantidade de movimento antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. E aí, dentro da colisão, quantidade de movimento, lembra? É massa vezes velocidade. E aí aparece a massa que a gente quer calcular, que é a massa do carrinho 2, e acabou o problema. Então o problema fica bem simples. Primeira coisa que a gente tem que fazer, analisar o quadro para determinar qual é a velocidade antes do carrinho 1 e a velocidade final do conjunto carrinho 1 com carrinho 2. Vamos lá. Presta atenção aí. O que eu tiro do quadro? Aqui na posição, no instante 0, o carrinho 1 está na posição, olha, ele graduou aquela reta dele da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, ele colocou como positivo. O carrinho 1, olha lá, no instante 0, estava aqui, na posição de 15 centímetros. Então, aqui é a posição de 15 centímetros. E o carrinho 2 está na posição de 45 centímetros. O carrinho 2 está à frente. Então, o carrinho 2 está aqui, em 45 centímetros. Isso é importante, só para saber onde eles estão no começo. Depois, olha só, depois ele me dá mais um instante de tempo. Ele me dá aqui no instante do t igual a 1, o carrinho 1 passa para a posição de 30 centímetros. E o carrinho 2 permaneceu no mesmo lugar. Ou seja, eu sei que o carrinho 1 está se movendo e o carrinho 2 ainda permanece parado. Então isso aqui me permite calcular a velocidade que ele disse ser constante com a qual o carrinho 1 se move. Vamos fazer isso. O que eu sei? Sei que velocidade é igual a distância sobre o tempo. Como eu estou calculando a velocidade do carrinho 1, eu vou botar um V1 lá para poder me guiar. Então V1 vai ser a distância que o 1 percorreu pelo intervalo de tempo que ele levou. Bom, ele foi do 15 até o 30. Se ele foi do 15 até o 30, eu sei que ele percorreu uma distância de 15 centímetros. E para fazer isso, ele demorou quanto tempo? Ele demorou do instante 0 até o instante 1. Então, ele demorou 1 segundo. Ou seja, a sua velocidade ela é de 15,0, cuidado com as unidades, centímetros por segundo. Então, essa é a velocidade V1 do carrinho 1. E agora, Lucas, como é que você vai fazer para calcular a velocidade do carrinho 1 e do carrinho 2 depois do impacto, depois da colisão? Vamos continuar analisando o gráfico. Olha só esses outros dois dados. No instante t igual a 8, ele me disse que tanto o carrinho 1 quanto o carrinho 2 ocupavam a mesma posição, de 75 centímetros. Ou seja, no instante t igual a 8, com certeza, os dois já se moviam como um só bloco, como um conjunto coeso. Opa, então já tem uma informação de uma posição do conjunto coeso se movendo. Será que eu tenho outra mais à frente? Tenho. Olha só, no instante de tempo de 11 segundos, eu sei que o conjunto, olha lá, já está na posição de 90. Então eu consigo calcular o que eu vou chamar de V', que é a velocidade após a colisão. Isso aqui, de novo, é a distância que o conjunto se mover pelo intervalo de tempo. E aí, eles foram de onde? Eles foram da posição 75 até a posição 90. Então eles andaram 90 menos 75, 15. 15 centímetros no intervalo de tempo que foi de 8 até 11 segundos. Ou seja, eles demoraram 3 segundos para percorrer esses 15 centímetros. Se eles percorreram 15 centímetros em 3 segundos, eu sei que a velocidade deles é de 5,0, 15 por 3, centímetros por segundo. Beleza. Tem a velocidade tanto do carrinho 1 quanto a velocidade do conjunto depois do impacto. O que eu vou fazer agora? Calcular, usar o teorema, assumir que a quantidade de movimento se conserva, já que eu não tenho ação de forças externas, já que o impacto ele demorou um tempo curto para acontecer, já que ele falou para desprezar a ação de atritos, de forças externas, citou esse exemplo dos carrinhos estarem no trilho de ar,
tudo a entender que eu posso falar que a quantidade de movimento do sistema se conservou antes e depois do impacto. E aí, acabou. Isso aqui é um impacto inelástico, sei que o conjunto se permanece unido depois da colisão e ficou fácil. Vamos lá. Então a gente vai fazer agora. A quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. E matar a questão. Quem tem quantidade de movimento antes? Tem o carrinho 1 e tem o carrinho 2. E depois? Depois eu tenho o conjunto, que eu vou chamar de Q, 1, 2. Só que olha só, 2, antes do impacto, ele tinha velocidade? Não. Se ele não tinha velocidade, ele também não tinha quantidade de movimento. Por quê? Porque a quantidade de movimento é dada pelo produto entre massa e velocidade. Então, se ele não tinha velocidade, ele não tinha quantidade de movimento. E aí, morreu. Fica então que a quantidade de movimento do carrinho 1 é igual à quantidade de movimento do conjunto depois. Quanto é a quantidade de movimento do carrinho 1? Vai ser a massa do carrinho 1 multiplicado por sua velocidade antes do impacto, que eu chamei de V1. Isso vai ser igual como a quantidade de movimento do bloco depois do impacto. Depois do impacto, eles estão juntos. Então, é uma colisão inelástica. Então, eu escrevo que é a massa de 1 mais a massa de 2, porque os dois estão se movendo juntos. Isso vezes a velocidade do conjunto, que eu chamei de V'. Bom, agora ficou fácil. Por quê? Porque a massa do 1, ele me forneceu no enunciado, 150. A velocidade do 1, antes do impacto, eu descobri, 15 centímetros por segundo. Isso é igual a massa de 1, 150, mais a massa de 2, vezes a velocidade do conjunto após o impacto, que eu também calculei, e valia 5,0. Agora é só passar essa cara aqui para o outro lado dividindo e matar o problema. Fica 150 vezes 15 dividido por 5 é igual a 150 mais M2. Bom, o 15 eu posso cortar com 5, dá 3. 150 dividido por 3 dá 50. Então, 50 é igual a 150 mais M2. Passo 150, como ele está somando, passa para o outro lado subtraindo. 50 menos 150 vai me dar... Pera aí que rolou alguma coisa aí. Pera aí. Deu algum mole? Lógico, deu algum mole. Deu algum mole, deu mole. Perdão, galera. Perdão, galera. Aqui, ó. Voltem rapidinho aqui, galera. Perdão. Aqui, ó, aqui, ó. 150 vezes 15 dividido por 3. 15 dividido por 5 dá 3. Só que o 3 não permaneceu no denominador. Ele está no 150, né? No 15, porque o 15 estava no numerador. Então é 150 vezes 3. 150 vezes 3, 450. Aí sim, 450 é igual a 150 mais M2. Agora sim, não tem como a massa dar um valor negativo, né? Então M2 acaba ficando 450 menos 150, que dá 300. Então M2, 300 gramas. Achei M2, a massa do segundo carrinho, e tá aí o gabarito para vocês, alternativa C de Charlie.